Para quem não participou da primeira aula, a gente está trabalhando algumas estratégias de leitura que vai ajudar vocês na prova do Enem, não só na língua inglesa, como eu falei na aula passada, mas na língua espanhola e na língua portuguesa também. Além das outras disciplinas, porque vocês sabem que o Enem basicamente é muita leitura das questões, né? E hoje a gente vai continuar com as estratégias de leitura, né? Mas diferente da aula da última aula, nós iremos entrar um pouquinho mais específico dentro da língua inglesa. Hoje a gente vai falar dos grupos nominais. E a gente também vai entrar, vai praticar a resolução de questões com 3 questões do Enem, que eu trouxe para vocês de língua inglesa especificamente, certo? Sintam-se à vontade para perguntar no momento da apresentação, não tem problema. Quem está me acompanhando é o Vitor. Não é o Vitor, é o... É o Douglas, professor. Que eu lamento. O Douglas. Pronto. Douglas, sente-se à vontade para me interromper na hora que houver pergunta dos alunos, não tem problema, tá? Tudo bem. Muito bem, gente. A gente, na aula passada, fomos até a unidade de número 6. Eu até pedi para vocês fazerem umas atividades que tem no livro. Depois eu vou soltar a chave de resposta dessas atividades, né? Para que vocês possam verificar como que vocês saíram. A última unidade foi a número 6, Scanning, né? A gente viu a estratégia de Skimming e Scanning. E hoje a gente vai falar da informação não verbal, que vai ajudar vocês em todas as disciplinas, como já havia falado anteriormente. Na aula do professor Paulo, vocês viram que há vários gráficos, várias figuras, né? Tudo isso nós chamamos de informação não verbal, ou seja, não pensem que verbal vem do verbalizado, falar. Não necessariamente. Linguagem verbal é toda linguagem que tem um código linguístico. Lembra que a gente falou de código linguístico na aula passada? Então, o código linguístico é justamente alguma língua, né? Seja ela Libras, que o código linguístico é feito através de sinais, ou seja ela o português, o inglês, que o código linguístico é feito através de palavras. Essa palavra ela pode ser expressa de forma escrita e de forma oral. Então, o que seria a linguagem não verbal? A linguagem não verbal, ela é, como o próprio nome sugere, ela é uma informação que não é verbal, fornecida através de figuras, gráficos, tabelas, mapas e etc. Então, em muitos textos que a gente tem informação verbal e não verbal combinadas para passar a informação para o leitor, aquilo que se busca, às vezes, vai estar só na informação não verbal. E aí, muitas vezes, a gente só tem que ir para o texto mesmo em si, só para confirmar aquela informação. Hoje a gente vai ver uma questão do Enem que combina a linguagem verbal e não verbal, e vocês vão ver o quanto ela é importante para que a gente tenha a compreensão do texto no total, né? Tanto a imagem quanto o texto são muito importantes. Então, alguns exemplos de informação não verbal. O semáforo. O semáforo não tem nenhuma palavra lá escrita nele, mas ele se comunica com a gente, por isso é uma linguagem, né? Sabemos que quando está vermelho, não pode seguir em frente. Quando está amarelo, a gente já deve reduzir, porque vai ficar vermelho. E quando está verde, significa que a gente pode passar. Então, ela se comunica de forma não verbal. O apito do juiz numa partida de futebol diz que tem que parar. Alguma coisa aconteceu. O bocejo, quando alguém faz, a gente usa muito linguagem não verbal com o corpo, né? Um legal que a gente faz com a mão, a gente está se comunicando. Não é através de palavras, mas a gente se comunica. O bocejo já nos diz que, muito provavelmente, alguém está com sono. Só em pensar na palavra bocejo já me dá vontade de bocejar. É incrível, né? Identificação de gênero, né, da porta de banheiros. Não tem, muitos banheiros não tem escrito homem, mulher, nem nada, só aquele sinalzinho, aquele símbolo, né, que representa homem e mulher. Placas de trânsito, proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, nada tem, com exceção da pare, que ali a gente tem linguagem verbal, que está escrito o nome pare. Então, muito claro o que é linguagem
verbal para todo mundo, não verbal para todo mundo. Dentro dos textos, ela vai trazer informações que podem ser complementares ou informações que podem ser únicas, ou seja, que dentro do texto você não vai encontrar. Ela só vai estar dentro da imagem em si, ou do símbolo, ou do gráfico, da tabela, etc. Ok? Tudo bem até aí? Muito fácil essa linguagem não verbal. Lá no livro que eu passei para vocês, na página... a partir da página 38 até a página de número 42, tem algumas atividades. Ele traz um texto chamado Internet Video Threatens TV, né, que é os vídeos da internet ameaçam a TV. Ele traz alguns gráficos que vocês precisam fazer a leitura, e esses gráficos, linguagem não verbal, traz informações extremamente importantes para a resolução das questões que vêm a seguir. Então, eu aconselho vocês a praticarem essa estratégia lá nessas páginas que eu falei para vocês, da página 38 até a página 42. Depois a gente entra no que nós chamamos de inferência contextual. O que seria inferência? Bom, inferir alguma coisa é tirar a conclusão de, né? Então, a partir do que fulano falou, eu estou inferindo que ele quis dizer isso. Ou seja, eu leio ali entre linhas o que ele quis dizer, a ideologia por trás do discurso, né? E aí, quando a gente entende a ideologia por trás do discurso, a gente está fazendo inferência. Não está explícito, ou seja, não está dito lá explicitamente no texto, mas através de alguns aspectos eu consigo perceber que o texto quis dizer isso, a ideologia por trás desse texto. E isso é utilizado em basicamente todas as questões do Enem, independente da disciplina. Você tem que fazer muita inferência. Por quê? Porque lá no texto não vai vir a camiseta de Maria é vermelha. E a pergunta, qual a cor da camiseta de Maria? Não, né? Não vai vir dessa forma. Você vai ter que fazer inferências dentro do texto para poder chegar na resposta correta. Por isso que muitos ficam confusos nas alternativas, principalmente língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola. Porque você acha, mas todas estão certas, ou mais de uma está certa. Bem, nem sempre não, nunca, né? A não ser que a questão seja anulada. Por quê? Porque a gente precisa levar em consideração, aí 50%, a inferência, aquilo que não está dito lá no texto, com todas as palavras, mas é perceptível durante a leitura do texto. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas definições. São adivinhações, suposições do leitor sobre informações abordadas no texto. Opa! Acabei voltando. Opa, me perdi aqui. Pronto. São informações são adivinhações e suposições do leitor. Tá. Sobre informações abordadas no texto. Supor o significado da palavra desconhecida pelo contexto. Aí é um outro tipo de inferência. Sentença em que ela aparece ou sentenças anteriores e posteriores. Quantas vezes você não já estava lendo em português mesmo, e aí veio uma palavra que você nunca viu, você não sabe o valor semântico dela, ou seja, você não sabe o significado daquela palavra, mas ainda assim você consegue entender o valor que ela tem dentro daquele texto. Isso quer dizer que você está fazendo inferência a partir do que veio antes e do que vem depois do significado daquela palavra. Quando a gente transpõe isso para a língua inglesa ou língua portuguesa, isso é uma estratégia que vai ajudar muito vocês, porque, que nem a gente falou na aula passada, o código linguístico, né, o conhecimento linguístico em comparação do inglês e do português, é que o português você já tem, o inglês não. Então, é mais uma dificuldade para a compreensão de textos. Então,
como eu não sei muitos vocabulários em língua inglesa, eu vou ter que usar muito de inferências, ou seja, a partir das palavras que eu já conheço, a partir das palavras que são cognatas, que a gente já viu que são as cognatos, né? Aquelas palavras que parecem com a língua portuguesa e que têm o mesmo significado. A partir disso, eu vou tentar fazer inferências sobre outras informações no texto, inclusive palavras, né? Habilidade para resgatar informações que não são indicadas explicitamente no texto. Ler nas entrelinhas, aquilo que eu falei para vocês. São informações que o texto dá, ok? O texto está dando, só que ele não está dando essa informação de forma explícita. É por isso que a gente não consegue fazer, por exemplo, uma anulação de uma questão que você precisava fazer inferência para achar a resposta. Por quê? Porque muitos alegam, mas não estava no texto. Bem, estava no texto, só não estava de forma explícita, estava de forma implícita, ou seja, nas entrelinhas, ok? Para tanto, é preciso ter em mente as ideias expressas no texto como um todo, e não palavras isoladas. Porque é que nem eu falei para vocês, a inferência, ela é completamente ligada a um contexto, certo? Sem contexto, eu não consigo fazer inferência de nada. Lembra do exemplo da manga que eu dei na aula passada? Se a manga estiver dentro de uma receita, eu consigo inferir que aquilo dali se trata da manga da fruta, né? Porque dentro de uma receita só cabe comida. Se tiver dentro de outro contexto, eu vou inferir que aquilo se trata de um outro significado, e assim por diante. Então, quando eu penso na inferência, eu preciso pensar no contexto em que ela está inserida. Então, não posso trabalhar palavras isoladas, como o texto aqui traz. Eu preciso trabalhar eu preciso trabalhar o texto como um todo para eu ir fazendo a inferência dentro dele. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Rolou alguma pergunta por aí no chat que eu não consigo ver o chat? Opa, pergunta. Recebi um plim. Não, não, peraí, deixa eu só. Tem tudo de boa para todo mundo. Tá. Bom, aí a gente vai ter vários tipos de contexto, né? Vamos trabalhar primeiro o contexto semântico, que seria o significado do texto como um todo, ou seja, descobrir o significado de palavras e ideias a partir do contexto. O que é semântica? Semântica, gente, é a carga de significado que uma palavra tem. Então, quando eu falo, por exemplo, a palavra cup, que significa, a tradução é xícara. Tá. Qual que seria o significado dessa palavra para gente? É aquele objeto que nós utilizamos para beber café. Bom, isso aí seria o valor semântico, né, dessa palavra. Por que é importante a gente saber o contexto semântico? Claramente, aquele exemplo que eu dei para vocês da manga. É a mesma palavra, mas tem um contexto semântico diferente, ok? Ela vai exprimir ideias diferentes a depender do contexto em que ela estiver. Quando a gente pensa no contexto linguístico, a gente precisa entender se aquela palavra está enquanto substantivo, adjetivo ou um verbo. Querem ver um exemplo? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui no slide. Querem ver um exemplo? Se eu falo... Opa, foi mal. Eu nunca sei voltar o slide aqui, gente. Peraí. Pronto. Querem ver um exemplo bem prático? I like to drink water. E quando eu penso I water, mesma palavra. My plants. Nossa, minha letra tá horrorosa. Ainda saiu, né? Aí, I water my plants every day. Eu tenho na primeira sentença aí a palavra water.
Eu gosto de beber água. Tranquilo, water. Quando eu venho para a segunda sentença, I water my plants every day. Também tem uma palavra water, só que aqui o contexto linguístico é outro. Na primeira, se trata de substantivo, ou seja, água, né? A segunda, olha só, tá depois da pessoa eu. Eu, palavra que vem depois, automaticamente tem que ser o quê? Verbo, porque ela está fazendo alguma ação aí. Então, eu, água, minhas plantas todos os dias. Então, qual é o contexto, pelo contexto, qual é o significado dessa palavra? Eu agoo, né, de aguar, minha planta todos os dias. Então, o contexto linguístico que ele traz aqui é saber se essa palavra ela está na função de substantivo, se ela está na função de adjetivo, se ela está na função de um verbo. E a gente vai ver lá na frente, em outras aulas, que uma mesma palavra em língua inglesa, ela pode ser um verbo, um substantivo, um adjetivo e até mesmo um advérbio. E escrita da mesma forma. Então, o que, que vai depender? Do contexto linguístico. Ok até aí? É bem simples. Acho que não tem... No questions. Não, claro. Então, vamos para o contexto... Oi? Pode falar. Então, vamos para o contexto não linguístico, né? Contexto que seria aquele não verbal que eu falei para vocês. Pistas contidas em gravuras, gráficos, tabelas e etc. Então, quando a gente pensa nisso, vamos aqui numa pista. Quando eu coloco... Deixa eu ver se eu consigo escrever de novo. Quando eu coloco essa imagem aqui. Opa, acho que eu vou colocar menor. Quando eu coloco essa imagem aqui, independente do que tem aí dentro, você já sabe o que significa isso aí. Se eu colocar aqui um cigarro, proibido o quê? Fumar. Se eu ponho o sinal da direita, da esquerda, quer dizer, proibido virar à esquerda. Então, eu já sei que só essa imagem em si aí se trata do valor semântico, lembra do que eu falei para você, semântico, o significado que isso tem para mim de proibido. Ok? Então, dentro do contexto, isso sempre vai ser proibido, certo? Vamos para a questão da organização textual, o contexto que cada gênero textual traz para dentro de um texto. Lembra que a gente já falou disso? Pistas contidas no título, subtítulo, divisão de parágrafos, layout, etc., vai me ajudar a identificar o gênero. Eu sei que o gênero é receita, eu sei que o contexto que aquele gênero pede é o contexto X, X, X e Y, uma vez que eu conheço bem o que é o gênero receita. Conheço quais estruturas que são utilizadas nele, os vocabulários mais comuns, o layout que ela se apresenta e etc. Então, vamos praticar um pouco. Vamos falar aqui do contexto vocabular, tá? Para a gente tentar identificar qual a palavra que está faltando pelo contexto. No exemplo abaixo, faça inferências para completar a sentença. Em uma biblioteca, os livros são de acordo com assunto, título e autor. Bom, os livros são... Então, eu já sei que aí a gente vai procurar um adjetivo, né? Tá dando qualidade, tá dando característica aos livros, ok? E aí essa característica é de acordo com assunto, título e autor. Então tá vendo que o que vem antes e o que vem depois vai me ajudar a identificar que a palavra que está faltando aí é provavelmente organizados, classificados, postos, enfim. Mas, independente da palavra que vem aí, percebam que todas elas têm o mesmo valor semântico.
Novamente explicando o que é isso. Tem o mesmo significado na nossa cabeça, independente de qual a palavra que a gente vai utilizar. Nesse contexto, a palavra são organizados, são colocados, são classificados, são postos, está significando exatamente a mesma coisa na cabeça de cada um de nós. Por quê? Porque o contexto não nos permite entender outra coisa que não essa de organização, de classificação, de postos, de colocados, de organizados. Certo? Vamos para a segunda frase. Uma longa exposição a pode prejudicar a audição. Longa exposição a alguma coisa. Então, você que vai vir um substantivo aí. Pode prejudicar a audição. O que prejudica a audição? Bem, aí o que eu vou fazer? Lembra do que a gente falou de conhecimento prévio? Foi a unidade de número. Deixa eu ver aqui, vocês é para ter feito as atividades. Conhecimento prévio, unidade 4. A gente vai fazer uso do conhecimento prévio. Bem, eu vou acessar meu conhecimento prévio para lembrar o que prejudica a audição. Eu sei que o que prejudica a audição é exposição a barulho, a música alta, a gritos. Mas entendam que, independente se eu coloco grito, música alta, barulho, tudo isso remete ao mesmo valor semântico, que é o quê? A ideia de qualquer coisa alta que prejudique a audição. Então, não preciso da palavra aí para entender o que essa sentença quer me dizer. Até aí, tudo bem? Não é Vitor, gente, eu esqueci. Douglas. Tudo bem, professor, nenhuma dúvida ainda. Ok. Então, isso também acontece quando a gente se depara algo que não é legível, alguma coisa está apagada, incompleta. Automaticamente, a gente usa essa estratégia para adivinhar o que está faltando para entender no texto. Sabe aquela xerox que a gente tira? Bem mal tirada? E aí que vem com algumas palavras que a gente não consegue identificar? Pelo contexto, a gente encontra, na maioria das vezes, o que a palavra quer dizer, certo? E isso, na língua inglesa, acontece da mesma forma. Também pode acontecer a inferência. Eu trouxe um exemplo. Qual é o significado da palavra way? Se alguém souber o significado, não diga. A gente só quer entender aqui, dentro do contexto, o que essa palavra way pode nos ajudar. Eu trouxe uma imagem que vai ajudar bastante vocês, que trata-se da linguagem não verbal. Então, tudo trabalhando para que isso aconteça. Só pela imagem, talvez eu consiga identificar? Não. A gente vai ter que ir para dentro do texto para verificar outros elementos. Reduce. Reduce aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. Reduce aqui se trata de um cognato, né? Reduzir. Reduzir, eliminate, eliminar, calories, exercise, tudo palavra carbohydrates, tudo palavra cognata, diet, todas são palavras cognatas que me ajudam a identificar o contexto desse parágrafo, né? Do que se trata. Então, agora eu vou olhar na palavra weight em si, né? Aqui, talvez essa primeira sentença esteja um pouquinho difícil para vocês. Many people are worried about their weight. Mas se eu souber que aqui é preocupado, muitas pessoas estão preocupadas, a palavra-chave. Sobre, eu já identifiquei o que é a palavra weight. Sobre o seu peso. A imagem me ajudou, todas as outras palavras me levou para dentro de um contexto específico, e aí é só analisar a estrutura. Preocupado sobre, e aí, o que as pessoas estão preocupadas? Se eu estou vendo um homenzinho em cima da balança, se eu estou vendo que tem carboidrato, tem dieta, tem caloria, tem exercício, eu vou fazer a inferência, que é a palavra whey, por mais que eu não saiba o significado, significa eu trago o valor de acima do peso, ou gordo, ou alguma coisa nesse sentido.
Então, não preciso saber a tradução específica, a tradução literal da palavra, para que eu compreenda o texto. Essa é a ideia da inferência. Vamos ver em mais um texto aqui. Agora, eu não coloquei uma palavra que exista. Eu substituí pelo barulho talk, né, que é a representação desse barulho aqui. Talk, talk, talk. Então, vamos lá. She powdered coffee into a talk. Then, holding the... she drank. Unfortunately, as she was placing it on the table, the fell from her hand and broke. Então, palavras importantíssimas que eu tenho aqui. Palavras-chave. Coffee. Beber, no passado. Table. Broke, que é quebrar no passado. Então, alguma coisa que quebra na mesa, beber, café, aí a imagem termina de matar a charada. Qual que seria essa palavra que talk está a substituindo? Muito provavelmente xícara. Não sei se era xícara, gente. Isso aí, ó, tá dizendo que uma mulher, né, colocou café numa não sei o quê, depois segurando a não sei o quê, ela bebeu. Vai saber se não era um copo, vai saber se... Tudo bem que a imagem já mostra que é uma xícara. Mas entendam que a gente não tem a palavra em si, a tradução específica. Mas eu sei que o valor semântico dessa palavra é um recipiente em que ela usou para beber café. A gente tem a ideia de que seria uma xícara, porque a gente acessa o nosso conhecimento prévio para tentar verificar, para lembrar de que, bem, café se toma em xícara. Mas não necessariamente. Tem muita gente que toma num copo, né? Mas eu não preciso saber qual é a palavra específica. Eu já compreendi o texto a partir do contexto fazendo a inferência. Tudo bem até aí? Vamos fazer mais esse exemplo aqui. I've just bought a matzah, so I drive to work. Olha, tudo eu entendo, né? Vamos supor. Não sei se vocês entendem. Mas matzah, não sei nem pronunciar essa palavra. Bom, vamos lá. I've just bought. Eu tenho um verbo aqui, verbo comprar, no passado, no particípio, né? Passado particípio. Então, acabei de comprar alguma coisa, ao verbo dirigir o trabalho. Bem, o que que eu dirijo? E o que que eu posso comprar e dirigir? Um carro. Ou um caminhão, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Um transporte. Então, não sei o que alguém sabe como é que pronuncia isso aí? Eu não sei o que significa, né? Mas eu sei que tem um valor semântico, ou seja, uma carga de significação de transporte que a pessoa utiliza para ir para trabalhar. Muito provavelmente não é um caminhão, que se ela vai para trabalhar, quem é que vai para trabalhar? A não ser que seja um caminhão, enfim, né, gente? Estou aqui viajando. Mas eu sei que é um transporte. E aí eu vou falar para vocês que Matza é uma marca de um carro, eu acho. Alguma coisa nesse sentido. Mas também não me interessa, entendi a frase. Ok? Sobre inferência, tudo certo? Bom, quem cala consente. Vocês viram que aqui, voltando aqui, vocês viram que eu fui circulando essas palavras aí, né? Deixa eu voltar aqui no Way. O Way eu não circulei, mas não consigo voltar. Enfim. Vocês viram que eu fui circulando certas palavras. Eliminate, carbohydrates, exercise, diet, calorie. Por que eu circulo as palavras? Porque elas se tratam, aqui eu coloquei o coffee, coloquei o table, enfim, são palavras-chave, palavras que a gente vai utilizar para ajudar na compreensão do texto. Como que eu faço isso? Como que eu faço para identificar essas palavras? Geralmente, essas palavras, elas têm muita repetição, porque elas são elementos que possuem relação direta com o assunto tratado no texto. Então, quando vem aquela
aquela questão que nos pede, por exemplo, para identificar qual que seria o melhor título para o texto, eu vou nas palavras-chave. O que são as palavras-chave? As palavras que mais se repetem dentro do texto. Ok? Ou que tem uma relação direta com o assunto do texto. Bom, ali a gente viu que o texto falava sobre peso. Carboidratos, relação direta. Agora não vou lembrar das outras palavras, mas haviam várias palavras que tinham ligação direta. Né? Então, essas palavras nós chamamos de palavras-chave. Por serem identificadas pela repetição ao longo do texto, eu já falei, e o leitor sempre deve. O professor Paulo tá com menos S e eu tô transformando V em C. O leitor sempre deve estar atento para identificar as palavras-chave do texto, já que são elementos que podem facilitar na compreensão dos sentidos. E aí joguei um D aí, não sei de onde. Tá? Justamente aquilo que a gente fez. Encontrando as palavras mais repetidas, as palavras que têm relação com essas, a gente consegue ter uma compreensão do sentido que o texto vai dar para a gente. Era só para falar sobre as palavras-chave. Novamente, lá no livro tem atividades para praticar como encontrar as palavras-chave dentro do texto. Né? Como aqui são aulas mais expositivas, e a gente só tem 4 encontros, no máximo, então eu quero falar de tudo para vocês, e aí a prática é com vocês em casa, e depois eu dou a chave de resposta para vocês verificar como é que estão o conhecimento de vocês. Tá bom? Agora, entrando dentro da língua inglesa, que também é um assunto que existe na língua portuguesa, a gente vai falar dos grupos nominais. Por que a gente vai falar de grupos nominais? Porque em língua inglesa, muitos de vocês devem já ter pensado. O inglês se escreve de trás para frente, né? É porque os nossos grupos nominais na língua inglesa são formados de forma diferente. A gente vai entender por que a gente tem a ideia de que o inglês está de trás para frente através dos grupos nominais. Eu sempre gosto de perguntar, alguém aqui sabe o que é grupo nominal? Mas, assim, essa aula ela é muito eu sozinho comigo mesmo. Eu acho muito estranho isso. Eu tenho que arrumar um jeito de ficar vendo os comentários de vocês. Porque é muito chato isso. Mas, enfim. Grupos nominais. Já sei, eu vou entrar na live pelo meu celular. E aí, o que vocês forem falando, eu vou vendo, porque eu não consigo eu não me perco, não, vendo vocês e lendo o que vocês estão falando e participando, não. E dando aula, não. No such meeting. Tá dizendo que não tem essa reunião. Pronto. Pronto, agora eu vejo os comentários. Aqui do ladinho no celular. Pois é, então, se quiserem comentando, vão falando aí comigo, tá? Quando eu vou perguntando, vão respondendo. Então, os grupos nominais. O que são grupos nominais? Nominais já vem de nome, certo? De nome. E nome é tudo aquilo que a gente usa para dar uma característica ou nomear alguma coisa, certo? Então, vamos ver essas seguintes expressões em português. Depois a gente vai ver essas mesmas expressões em inglês e a gente vai entender por que as coisas acontecem de forma diferente em cada língua, em termos de organização. Bom, eu tenho aqui, vou circular de rosa os grupos nominais. Desculpa, os núcleos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos nominais. A melhor jogadora de futebol feminino do mundo. A região muito seca. Infância muito difícil. Uma carreira memorável. Sua primeira história completa. Comida tradicional alemã. Nome de família do meu pai. Vocês são grupos nominais, ok? Perceba, não há nenhum verbo aí. Por isso que é nome, grupo nominal. Não existe verbo dentro do grupo nominal. Vamos pensar no primeiro. A melhor jogadora de futebol feminino do mundo. Dentro dos grupos nominais, existem o que nós chamamos de núcleos do grupo. Ou seja, a palavra mais importante que dá o maior sentido ao grupo. Sem ela, o grupo perde
todo sentido. Então, quando eu penso, a melhor jogadora de futebol feminino do mundo, qual é a palavra mais importante dentro desse grupo? Podem escrever nos comentários. Escreve o nome da palavra. Às vezes eu acho que vocês só estão online e não estão nem me ouvindo. O Everton, jogadora. Quem mais? Ou jogadora feminina. Seca. Não, só da primeira, por enquanto. Vamos lá. A melhor jogadora de futebol. Gente, melhor. Quem é melhor? Jogadora. Quem é de futebol? A jogadora. Quem é feminina? A jogadora. A melhor do mundo, né, no caso, é a jogadora. Então, a jogadora é que nos dá todo o sentido desse grupo aí. Okay? Sem ela, a melhor de futebol feminino do mundo, a gente não sabe do que se trata, perde todo o sentido. Na segunda, região muito seca. O que é muito seca? A região. Então, achei o nosso grupo, o nosso núcleo. Infância é muito difícil. Infância, né? Uma carreira memorável. Carreira. Muito bem, Everton. Muito bem, Léo. Sua primeira história completa. História, muito bem. O que é a primeira? A história. O que é completa? A história. O que é sua? A história. Comida tradicional alemã. Comida, muito bem. O que é tradicional? A comida. O que é alemã? A comida. Ontem para uma amiga minha que ela tá conseguindo, ela falou que tá um pouco mais caro, mas ela tá conseguindo uma qualidade boa. Pô, lá no ponto no arroz. Já foi lá. É o que, Vitor? Ouvi algo parecido com a minha voz, mas não tava falando nada, não. Tá bom, vamos continuar. Nome de família do meu pai. Vai, gente. Léo disse nome, Everton disse família. Nome. O que é de família, Everton? O nome. O que é do meu pai, Everton? O nome. Então, o nome era só para te testar. Sei. Então, olha só. Achamos o núcleo. Perceba, o núcleo às vezes está no começo, às vezes está no meio. Né? Aqui a gente não teve nenhum exemplo no final. Certo? Dentro dos grupos. Isso é o que nós chamamos de núcleo. Ok? Bem, aquilo que não é o núcleo, ou seja, a melhor de futebol do mundo, muito seca, muito difícil, uma memorável, sua primeira completa, tradicional alemã, de família do meu pai, é o que nós chamamos de modificadores. Ou seja, eles vêm para modificar o nosso núcleo. Então, num grupo nominal, encontramos, e eu coloquei encontramos duas vezes, que é para enfatizar que a gente encontra, a head word, que é o núcleo ou a palavra principal, que é aquela que a gente viu lá, né? O núcleo, que é que dá todo sentido ao grupo, e os modifiers, ou os modificadores, ou as palavras de suporte. Então, o núcleo é representado pelo substantivo. Ok? Sempre, 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 sempre substantivo. Por isso que é grupo nominal, grupo de nome. E o que é nome? Substantivo. Então, e os modificadores podem ser artigos, numerais, pronomes, advérbios, adjetivos e às vezes substantivos também. Só nunca podem ser verbos e preposições. E a gente vai entender mais na frente por quê. Vamos ver as mesmas expressões agora em inglês. World's best female football player. Very dry region. Very hard childhood. A memorable career. Her very first complete story. Traditional German food. And my dad's family name. Então, a gente tem as mesmas sentenças traduzidas. E aí vocês vão perceber que agora
Quem era o núcleo lá? Jogadora, região, infância, carreira, história, comida, nome. Em inglês, o nosso. Opa, vou botar aqui. Em inglês, o nosso núcleo vai estar sempre no final do grupo. Por que a gente está aprendendo isso, gente? Para a gente identificar qual é a palavra mais importante dentro do texto. É ela que eu vou ter que me concentrar. As outras, elas vêm para modificá-la, certo? Não é qualquer jogadora. É a melhor jogadora feminina do mundo, ok? Mas é a jogadora. O que me interessa é que tá falando da jogadora, entendem? Não é qualquer região. É uma região muito seca. Não estou dizendo que o restante das palavras não são importantes. Eles modificam, inclusive, o núcleo, né? Mas o núcleo é a mais importante, ok? E aí agora vocês entendem porque a gente tem a ideia de que ler de trás para frente em inglês. Porque, olha só, player, né, a jogadora, então a gente vai ter todos os modifiers, que são os modificadores, ou seja, tudo aquilo que modifica o substantivo player, vem antes. Então é aquela regrinha de que todos os substantivos vêm antes dos... Desculpa, todos os adjetivos vêm antes dos substantivos. Casa grande, em língua inglesa. Né? Vamos pensar, casa grande. Isso aqui é um grupo nominal, de 2, mas é um grupo nominal. Casa grande. Bom, qual é o núcleo? Qual é a palavra principal? Casa. Se eu sei que em inglês o núcleo vem sempre no final do grupo, então eu vou traduzir big house, para que o núcleo fique no final do grupo nominal. Ok. So far, so good. Em inglês, sempre o núcleo vai estar no final. Sim, Catleia. 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 O grupo nominal sempre vem no final. Desculpa, o núcleo do grupo nominal sempre vem no final. Muito bem. Se não tiverem perguntas, vou seguindo. Bom, ao depararmos com grupos nominais em inglês, a gente precisa, primeiro, adequar a distribuição das palavras. Não quer dizer que em inglês eu tenha 1, 2, 3, 4 palavras, que no português eu vou ter 1, 2, 3, 4 palavras. A gente precisa adequar essa distribuição de palavras. Bom, my... Deixa eu colocar aqui como... vamos primeiro no rosa, que é o nosso núcleo. Quem é o nosso núcleo? Name, que eu sei que está no final, é no final. Então, nome, vem para cá. My, já sei que é meu. Dad, já sei que é pai. Family, já sei que é família. E esse apóstrofe S aqui é o de posse do pai, né? Por isso que tem esquinas, bar da esquina. Então, nome de família do, isso aqui vai ser o do. Percebam, a gente não tem a palavra de em inglês. Então, a gente precisa adequar essa tradução. Seja colocando alguma coisa, ou seja tirando, como a gente vai ver lá na frente. Ok? Outra coisa que a gente precisa fazer, segunda coisa, delimitar onde começa e onde termina um grupo nominal na frase. Então, olha só, como eu falei para vocês, verbo, esse é um verbo, é o verbo to be. Não faz parte de grupo nominal. E nem preposição, in, não faz parte de grupo nominal. Então, aí eu já delimitei onde começa e onde termina cada grupo nominal. Eu tenho 3 grupos nominais. New Year, um grupo nominal. A very important holiday, segundo grupo nominal. Oriental countries, terceiro grupo nominal. Já sei que o núcleo vai ser sempre no final, year, holiday, countries.
Então, aqui vai estar falando sobre um ano, sobre feriado, sobre países. Então, que ano é esse? Não é qualquer ano, é um ano novo. É um modifier, né? Um modificador que a gente tem. Que feriado é esse? Muito importante. E que país é esse? Oriental. Então, o ano novo é feriado muito importante nos países orientais. Vocês estão entendendo, gente? Sim, muito bem, Léo. Camila, muito bem. Fabrícia, yes, very good. Então vamos continuar. Também, ao depararmos com grupos nominais em inglês, precisamos lembrar que a tradução de uma língua para outra nem sempre é feita com o mesmo número de palavras, aquilo que eu já falei para vocês. Ou a gente adiciona palavras, ou a gente subtrai para que tenha um sentido completo. Então, vamos ver aqui. Her very first complete story. Vamos atribuir. Story, história. Story eu já sei que é o meu grupo nominal. Então, eu vou colocar de rosinha aqui. História. Grupo nominal. Completa. First, primeira. Her, sua. Então, olha o que a gente não teve tradução aqui. Very. Very, ele só vem para intensificar o first. Então, na minha tradução, em vez de eu colocar sua primeira história completa, eu poderia colocar sua primeiríssima história completa. Porque o very, ele só está dando, como eu falei, ênfase na palavra first. Ok? Quanto tempo eu ainda tenho? Não sei mais nem que horas são. Cadê o... Exatamente 22 minutos. Tá. Então dá tempo. Agora eu quero que vocês comentem bastante aqui, ok? A gente vai ver as 3 resoluções do Enem e vamos ver como a gente pode colocar esses conhecimentos. Eu não separei nada do grupos nominais, mas separei coisas das outras estratégias que a gente viu para a gente debater aqui dentro dessas questões. Primeira questão. Vocês conseguem ler? Tá muito pequeno? Como é que tá? Tá de boa, né? No meu celular dá para ler aqui. Bom, essa é uma questão do Enem de 2017. E ele traz um texto, certo? E aí eu vou direto para a minha pergunta. A autora desse comentário, já sei que se trata de um comentário. Lembra do gênero? Sobre o filme, Frida mostra-se impressionada. Ela está impressionada com o fato de a pintora, quem é a pintora? A Frida, né? Ter uma aparência exótica, vender... Bom, vamos para a resolução, né? Eu vou precisar ler esse texto todo, gente, pelas estratégias que a gente já viu lá, pelas estratégias de skimming, scanning, reconhecimento de gênero textual, etc, etc. Não vou precisar ler o texto todo. Eu já sei que ela está falando. Mostra-se impressionada. A palavra-chave, lembra da palavra-chave que eu falei? A palavra-chave é impressionada. Lá no início do texto, eu já consigo ver um cognato que vai me ajudar aí. Impression. E aí eu fui separei aqui para vocês só a pergunta, né? A autora mostra-se impressionada. E aí eu peguei o trecho. Impression, aqui. On me in the film was Frida's comfort in and celebration of her own unique beauty. Palavras-chave aí, ó. A impressão está em quê? No seu conforto de quem? Da Frida, lembra do apóstrofo S? E na celebração da sua beleza única. Então, impressão em mim no filme da Frida foi o seu... Aí eu fiz uma traduçãozinha aqui para vocês entenderem melhor. Então, vou para as questões.
Ter uma aparência exótica? Não. Vender bem a sua imagem? Pode ser, né? Se ela tá confortável, comfort, celebration, vamos deixar aí. Ter grande poder de sedução? Não diz nada disso. Assumir a sua beleza singular? Também pode ser. Na verdade, prefiro essas. Por quê? Olha aqui em cima. Beleza única. Unique beauty. Recriar-se por meio da pintura? Nada a ver. Vender bem a sua imagem já não me entra mais. Eu acho que a D tá bem melhor. Então, é tudo questões de como que fala? De exclusão, né? Pelas palavras-chave, pela estratégia que eu utilizei, eu consegui chegar a uma resposta mais cabível. E, de fato, é a letra D. Dúvidas até aí? Então, olha só, eu peguei 2 linhas de um texto que, obviamente, se você continuar a ler o texto, você vai só confirmar essa ideia. Olha só, she didn't try to fit into conventional ideas, né? Ela não tentava entrar em ideias convencionais ou imagens convencionais, about womanhood, né? Sobre o que é ser mulher, ou what makes someone or something beautiful, ou o que faz algo ou alguém se tornar bonita. Instead, em vez disso, she fully inhabited her own unique gifts, né? Ela intensificava os seus gifts, né? Os seus dons únicos, not particularly caring what other people thought, sem se preocupar com o que as outras pessoas pensavam. Ou seja, todo o resto do texto só vai me confirmar que ela assumia uma beleza singular que ela tinha. Certo? Dúvidas? Não? Então vou passar. No. Ok. Não sei por que o slide está repetido, mas tudo bem. Segunda questão. Também do Enem 2017. Essa traz imagem. Vamos fazer a leitura. Primeiro, vamos fazer a leitura da imagem. Aliás, vamos para a pergunta. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais. Olha aí, o próprio Enem já disse aquilo que eu ensinei para vocês. Então, ele já está dizendo, tudo é importante aí, hein? Para transmitir a mensagem. Ao associar os termos, ele me diz as palavras-chave. Meu Deus, ele está me dando tudo. Any place, regret. A imagem do texto constata-se. Olha, constata-se é uma palavra que me diz o quê? Faça uma inferência. Não está lá na cara, não está lá explícito, tá implícito. Constata-se que o tema da propaganda... Opa, ele me deu o gênero. É uma propaganda. É a importância da preservação do meio ambiente. Tá, agora eu não tenho ideia do que se trata, vou para o texto. Então, já sei o que eu preciso. Take your car. Car é uma palavra que eu já sei o que significa, né? Porque não é possível que não saiba o que car significa. Car, aí a palavra importante aqui, ó, any place. Oil é um cognata. A imagem me ajuda a identificar que isso é um óleo, né? Parafusinho bem aqui, ó. Um óleo. Regret, a outra palavra. E aí é isso. Bem, é uma propaganda, não posso me esquecer que é uma propaganda. É uma propaganda que fala de carro, fala de óleo, e as 2 palavras mega importantes, vou até pôr de vermelho. Qualquer lugar e se arrepender. Opa, matei a charada. Uma propaganda que fala sobre óleo de carro e está dizendo alguma coisa de qualquer lugar e de se arrepender. Vamos para as questões. Fala sobre preservação do meio ambiente? Não. Não tem nada a ver. Manutenção do motor? Pode ser, hein? Vamos deixar aí de stand-by. Escolha da empresa certa?
pela palavra se arrepender que ele trouxe aqui, pode ser. Consistência do produto? Não, nada a ver. Conservação do carro? Também não tem muito a ver, porque ele traz a palavra take, leve seu carro. E por quê? Porque eu sei que trata-se de uma propaganda. Propaganda está completamente ligada ao quê? Empresa. Então, eu iria na letra C. Quando eu penso propaganda, penso empresa, penso em se arrepender, eles querem dizer o quê? Troque o óleo na empresa certa para que você não se arrependa. E aí, o resto do texto só confirma isso. Se arrependa onde? Lá na estrada já. Ou seja, correndo o risco de sofrer um acidente. Road significa estrada. Então, eu trouxe aqui uma tradução muito minha mesmo, que eu fiz, que diz, leve o seu carro, essa tradução aqui, ó, leve seu carro para qualquer lugar para trocar o óleo, e você pode se arrepender na estrada. Veja que o texto, ele não está nos dizendo que é questão de escolha de empresa certa, mas a gente pode inferir, por ser uma propaganda, que eles estão dizendo que não é para levar para qualquer lugar, que você pode se arrepender, que se trata da escolha da empresa certa. Professor, Alguma dúvida? Sim. as questões do Enem, elas são os níveis de inglês que os alunos vão precisar ter? São sempre um nível assim, mais médio ou mais difíceis? Porque, no caso, eu acredito que essa questão ela é o nível mais difícil da prova. Eu fiz essa prova em 2017 e, pelo que eu averiguei, essa era a única questão assim, mais complicadinha. Complicada, tu achou? Bem, Não, complicada para quem não tem o conhecimento de skimming, de scanning, entendeu? sim. É porque, assim, essa questão, ela traz muitas possibilidades. Por exemplo, conservação do carro pode te induzir a querer ir nela. Manutenção do motor pode te induzir a querer ir nela, né? Eu acho que as únicas duas nada a ver é essa preservação do ambiente e consistência do produto, né? Então, vamos colocar matematicamente falando, é uma questão que 75% das alternativas 75 não, me ajuda. 80, não. 60% das questões podem ser as alternativas, desculpa, as alternativas corretas, né? Então, ela aumenta o nível de dificuldade por isso. Mas falando de dificuldade linguística e de estratégia, na verdade, essa está bem fácil, porque ela já me dá muitas coisas. Ela me dá que é uma propaganda, ela me dá quais são as palavras-chave, regret e any place. Agora, o nível de inferência que você precisa fazer nessa questão é muito alto. Por isso que eu bato na tecla. Não adianta só saber a língua, só saber o código linguístico. Nós precisamos saber o código linguístico e também precisamos saber fazer inferência dentro dessa língua. E o que é fazer inferência? Trazer essas informações para a minha experiência e sistematizar ela no mundo. Só decodificar, ou seja, tá aqui, ó. Leve o seu carro para qualquer lugar para trocar o óleo e você pode se arrepender na estrada. Isso não me diz a resposta. Eu preciso inferir, né? Então, nesse sentido, talvez o Douglas pode levar o nível de dificuldade da questão, uma vez que ela pede um conhecimento linguístico, porque se você não souber o que é regret, se você não souber o que é in place, você pode se dar mal, né? Porque são as palavras mais chaves aí para você chegar na questão da escolha da empresa certa. Mas também ela exige inferência, ela exige conhecimento de gênero textual da propaganda. Qual é o objetivo? Lembra que eu falei? Um gênero é definido pela função social que aquele texto tem na sociedade. Então, qual é a função de uma propaganda? É de convencer alguma coisa. Então, você precisa ter isso em mente, que eles querem convencer aí que não é qualquer lugar que é o lugar certo. Não é qualquer lugar que você
vai estar seguro, que inclusive ele fala que você pode se arrepender na estrada, num acidente, né? Então, nesse sentido, o Vitor disse que marcaria a B, manutenção do motor. Porque é a coisa mais explícita que está aí, né? Fala de troca de óleo, fala da imagem lá inclusive do parafuso, então nos induz a pensar nessa manutenção do motor. Mas, na verdade, ele pede um alto nível de inferência. Agora, sobre a sua pergunta de níveis, vai depender de qual habilidade a gente está falando. Na habilidade da inferência, essa aqui é alto nível, né? Você precisa ser muito bom em fazer inferências. Então, vocês entendem agora a importância dessas estratégias que eu trago para vocês? Porque muitos devem estar se perguntando, ué, mas o professor não fala nem de inglês, basicamente, mas assim, em 4 aulas eu não tenho como ensinar a língua para vocês. Mas eu tenho como ensinar as estratégias que vai ajudar vocês em todas as questões do Enem, inclusive. Né? E trazer, obviamente, alguns truques, nem os grupos nominais, que no inglês é diferente. Né? Então, a gente vai entrando na língua para uns tricks, porque a língua, a prova, ela sempre traz questões linguísticas muito específicas, que se repetem, como a questão dos grupos nominais, a gente vai ver as questões dos afixos, né, que são aquelas partes da palavra que antecedem e sucedem o radical dentro da língua inglesa. Então, isso são temas, os tempos verbais, isso são temas que são recorrentes nas provas, que a gente vai ver, mas eu não tenho como ficar ensinando inglês para vocês, mas a estratégia de como resolver essas questões, porque elas não pedem só conhecimento linguístico. Coloquem isso na cabeça de vocês. Ok? Então, eu não tenho como falar de nível de inglês aqui, Douglas. A gente tem como falar nível de estratégia. Entende? Entendi, obrigado. Não sei, cara. Última questão. Eu tenho quanto tempo ainda? 12 minutos. Valeu. Última questão em amarreta. Bom, eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma carta. Por que eu sei que é uma carta? Porque a pergunta já me diz. Vamos lá na pergunta. No que diz respeito à tragédia, então vai falar de uma tragédia, ocorrida em Burkesville, a cidade, muito provavelmente, a autora da carta, nosso gênero, enviada ao The New York Times, foi o jornal em que ela foi publicada, busca. Busca quer dizer o quê? Objetivo. Qual é o objetivo dessa escritora dessa carta? Vamos para a carta. Palavras cognatas que eu já conheço. Vamos lá. Tragédia. Uma lição. Aborrecer, né? Aborrecente, quase. Introduzir, né? Introduzir, o que mais? Palavras que eu já sei, crianças, jovens, né? Young, irresponsáveis, para prática de segurança básica. Ó, potentially lethal, né? Potencialmente letal. Bom, quem sabe essas palavras, né? Armas, facas. Então, ela fala aqui, I wish the family of the victim... Então, ela deseja a família conforto, né? A família da vítima, durante tempo difícil, simples acidente, para mais... Olha, ela ironiza acidente. Por que eu sei que ela ironiza acidente? Coloque aí para mim. Por que eu sei que ela ironiza acidente, pessoal? Ninguém? Lá no chat. Por que ela ironiza a palavra, o acidente?
Não. Bem, sim e não, né? Mas sim, mais para sim do que para não. Mas na verdade o que eu queria tocar aqui no assunto é que quando a gente coloca alguma coisa entre aspas, a gente pode ser um recurso de ironizar, certo? Quem nunca falou alguma coisa e fez assim com os dedinhos, vocês não estão me vendo, mas como se estivesse colocando aspas, que você está ironizando aquela colocação, né? Então é exatamente as aspas que me diz que ela colocou ali acidente, mas não é bem um acidente, né? Então, por que que ela pensa isso, que não é bem um acidente? Vamos lá para as questões. Qual é o objetivo dela? Então, por ela acreditar que não seja um acidente, ok? Porque um acidente é aquilo que acontece quando não se pode evitar, né? Então, vamos ver lá o que que ela fala. Reconhecer o acidente notificado como um fato isolado? Bem, quando ela fala aqui, ó, para mais acidentes, ela não reconhece como fato isolado. Ou seja, que só aconteceu ali e não acontece nunca mais. Ela não reconhece como fato isolado. Ela responsabiliza o irmão da vítima pelo acidente? Será que ela responsabiliza o irmão da vítima pelo acidente? Quando ela diz assim, eu desejo à família um conforto, né? Eu desejo a família da vítima conforto durante esse tempo difícil. Ela não vem responsabilizar ninguém. Apresentar a versão diferente da notícia publicada pelo jornal, eu acho que essa é a mais nada a ver. Reforçar a necessidade de proibição do uso de arma por crianças ou expor sua indignação com a negligência de portadores de armas. E aí? O Léo tinha ido nascer. Todo mundo indo na Bom, o que que é expor a sua indignação? Gente, lembra que eu falei para vocês que o que que é tópico frasal que eu falei para vocês? Vocês lembram o que que é tópico frasal? Tópico frasal é a primeira frase do meu texto que vai guiar todo o resto do meu texto. É onde eu apresento ali o meu objetivo. Quando eu olho para a primeira frase desse texto, eu vejo, eu acho isso abominável, aborrecente, eu não sei que palavra é essa, mas eu sei que é alguma coisa ruim, que as pessoas em Burkesville não estão querendo aprender da lição que o trágico tiroteio de uma garota de 2 anos pelo seu irmão de 5 anos que aconteceu. Então ela vai aí nessa primeira frase, nessa palavra aqui, ó, não sei nem pronunciar, abhorrent. Ela veio mesmo nesse texto expor a sua indignação com a negligência de portadores de arma. Porque ela está achando extremamente alguma coisa ruim que as pessoas não aprendam pelo que aconteceu. Por isso que ela não veio apresentar outra versão da história. Ela não veio dizer que, não teve culpa, não sei o quê. Não, ela veio para dizer, para expor a sua indignação de que, né, o uso de armas por essas crianças, pelos os portadores, né? E aí tem outra parte, por que os portadores e não a proibição pelo uso de arma por criança? Por que que eu descarto essa última? Conhecimento prévio, gente. Onde é que existe a permissão do uso de arma por crianças? Em nenhum lugar. Então não existe reforçar a necessidade. Essa necessidade não existe porque já é proibido.
É completamente correto, professor. Reforça, entendeu? Reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por criança, vou lá no meu conhecimento prévio. Não existe a necessidade de proibir. Porque nos Estados Unidos, e aí eu tenho que olhar lá, ó, saiu no New York Times, lembra dos elementos, eu preciso saber, aconteceu na cidade de Burkesville. Então eu preciso ter esse conhecimento prévio para entender que não existe a necessidade de proibição do uso. Ela está ali mesmo só para expor a negligência. Porque muito provavelmente a criança, e aí eu estou fazendo inferência, novamente voltando à inferência, muito provavelmente a criança de 5 anos teve acesso a uma arma que é de um portador, que é permitido nos Estados Unidos para adulto, e por acidente, que nem ela colocou ali, ironizando, acabou matando uma criança de 2 anos, né? Então ela veio mesmo expressar a sua indignação. Vocês têm perguntas em relação a essa questão? Discordam do que eu estou falando, de alguma forma? Querem explicação mais clara, mais concisa de alguma coisa? Se não tiver claro. Ok, então. Então, dessa forma, eu acredito que eu encerro a nossa aula de hoje, pedindo para que vocês pratiquem os temas, né? Informação não verbal, inferência contextual, palavras-chave e grupos nominais, ou seja, as unidades 7, 8, 9 e 10, lá no nosso livro de exercícios. Eu vou publicar agora, logo após eu desconectar, lá no Google Classroom, eu vou publicar a chave de resposta das unidades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que eu pedi para vocês fazerem na quarta-feira, tá? E aí vocês conferem como que ficou a resolução de vocês, se vocês arrasaram, se vocês vão ficar arrasados. Tudo bem? Vitor, tá por aí? Tô por aqui sim, Eduardo. Pronto. Valeu, aula boa demais. Acho que o pessoal curtiu um bocado aí. Com isso eu encerro. Por favor, mande um feedback para mim lá no WhatsApp, que estiver faltando, vou melhorar na próxima. Bye! Massa. Valeu, obrigado, Eduardo. Tchau. Tem algum aviso aí, Douglas, para passar pro pessoal? Como o professor já falou, gente, as aulas vão estar disponíveis no Google Classroom. E nossa próxima aula vai ser na segunda-feira. Vai sair aí ainda o itinerário, qual vai ser as aulas. E fiquem mais ligados aí para as informações. Então, beleza. Pode encerrar a gravação aí. Valeu por todo mundo que participou. Na próxima, convidem os colegas de vocês para que mais gente apareça aqui no ao vivo, beleza? Um abraço, bom final de semana para todo mundo. Obrigado, professor. Foi uma ótima aula. Obrigado, imagina. Tchau, tchau.